Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre importação de DWG aqui no SketchUp. Então, como que a gente consegue fazer de forma otimizada agora na versão 26 e como que a gente consegue modelar a partir disso de maneiras mais rápidas, né? Então, vou passar algumas formas aqui para vocês, beleza? Então, vamos lá. Vou começar importando aqui o nosso modelo DWG, né? Eu separei o modelo de uma casa simples para a gente conversar sobre, né, e ver um pouquinho da importação. E basicamente para importar, vocês vêm aqui em arquivo importar. E aqui tem todos os formatos, né, que a gente tem. Vocês clicam aqui na planta, né, que vocês querem importar e vem aqui em opções para ele abrir essa telinha aqui, tá? E nessa telinha, gente, é muito simples. Atualmente na versão 26 tem mais opções de fato, né? E é importante a gente marcar elas para ter o modelo bem importado, tá? Por quê? Eu vou deixar aqui a diferença entre uma importação sem esse modelo e uma com esse modelo para vocês entenderem, né? O primeiro é importar linhas achatadas. As linhas achatadas nada mais são do que, às vezes, no modelo CAD a gente tem linhas que vão para o 3D e voltam, né? Então, linhas que não estão necessariamente em um plano 2D, no eixo zero ali. E essas linhas achatadas fazem o quê? Para quem usa CAD, basicamente é dar um flatten, né? Então ele joga essas linhas tudo para o mesmo plano e aqui no SketchUp isso é muito bom na hora de modelar e corrige vários e vários modelos sem você nem precisar abrir o CAD, tá? Outra coisa importante de marcar é essa daqui, importar camadas como grupos, tá? Por quê? Na versão 26, agora a gente consegue importar cada camada em um grupo específico. Então a gente vai ver aqui no exemplo, né, que quando a gente não tem isso, fica tudo meio solto ali, e quando a gente importa camadas como grupos, isso fica muito bem estruturado para você, a partir daí, tirar seu modelo. Então sempre habilita esses dois, vai ajudar bastante na hora de você importar o seu DWG, tá? Assim como aqui em escala, recomendo vocês colocarem a escala que está o desenho, né? No meu caso está em metros, então ele vai importar como metros, tá? E dá um OK. Quando você faz isso e clica aqui em importar, o SketchUp ele vai importar tudo certinho aqui para você. E você vai ver que ele trouxe literalmente tudo, né? Até alguns itens que estão longe do modelo. E aí você pode apagar tranquilamente aqui. Vou abrir até o final, ó, tá? Vou apagar. E agora sim a gente tem apenas aquele modelo ali trabalhado. Então vou vir aqui no Zoom Extend e o modelo bem bonitinho aqui colocado e posicionado no nosso SketchUp. E qual que é a importância daquelas opções que a gente marcou, né? Vocês vão ver que aqui a gente tem dentro da planta que a gente importou, e para habilitar isso, caso você não saiba, é só clicar com o botão direito aqui na bandeja padrão e vir em estrutura, né? A gente tem um vídeo também falando de estrutura mais aprofundado aqui, vou deixar na descrição para vocês darem uma olhadinha. Mas o que importa é que aqui a gente consegue analisar uma organização muito melhor do que se eu não tivesse marcado, né? Que nem aquele exemplo da imagem. Então aqui a gente tem por layers, ó, layers de esquadrias, layer de mobiliário, layers de parede, layers de piso. Então eu consigo escolher o que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, eu quero começar levantando as minhas paredes, né? Então eu posso ir exatamente nas paredes. Então, basicamente, eu dou dois cliques aqui, ó. Eu estou trabalhando só nas paredes. E para ficar ainda mais visual, gente, vocês conseguem vir aqui em visualizar, editar componente, ocultar o resto do modelo. Então, tudo que estava com o layer parede, nesse caso, foi importado. Então, a gente percebe aqui, ó, que a gente tem os grupos trabalhados, né? E dentro desses grupos, a gente tem, embora tenha algumas portas aqui, provavelmente por conta do layer, né, que estava no CAD lá, a gente tem essas linhas bem estruturadas, ó, e bem definidas, né? Então, se você passar aqui, fica muito mais fácil de você pegar e passar essa linha para você extrudar. Então, a primeira forma que eu quero passar aqui para vocês de levantar esse DWG é essa, tá? Então, vamos revisar aqui rapidinho. Arquivo, importar DWG para você importar isso daqui. Lembra de marcar aquelas duas opçõezinhas para vir bem estruturado. Depois de vir bem estruturado, você entra no layer que você quer, né? Ele vai ocultar e basicamente você vai reforçar a linha, ó. Então reforça a linha aqui, ele já cria. E aí só você ir reforçando essas linhas para ele finalizar a criação. Então não precisa ficar passando em cima, né, da linha, nem nada do tipo. Aproveita o próprio DWG para você passar, tá, por cima do seu modelo, senão você vai perder muito tempo ali passando em cima de cada item, em cima de cada cantinho desse modelo, vamos chamar assim. Aqui não, aqui a gente já está aqui, vai ser só, por exemplo, colocar 3
E só dá um push-pull, tá, gente? Nos próximos só dá 2 cliques, ó. Então você vem dando 2 cliques aqui nos modelos e ele vem levantando rapidinho essas informações para vocês. Então, é uma forma rápida, prática, intuitiva de vocês conseguirem estudar esse modelo e trabalhar a partir daí, né? Então, essa é a primeira forma de levantar essas paredes. Depois que vocês levantam isso, é bem prático também. Basicamente, vocês podem selecionar toda essa parte aqui de baixo, desselecionar, pode desselecionar pela própria estrutura, essa é importante da estrutura, então com o Ctrl segurado aqui eu cliquei, ó, ficou só as linhas de baixo, tá vendo? E vocês levantam isso daqui até onde vocês querem, por exemplo 2,10 para fazer a altura das portas ali, eu vou aproveitar, vou descer aqui já 1.1, então Ctrl para copiar e coloca a altura, né? E agora eu vou vir com empurrar, puxar, puxando até onde eu quero. Então assim a gente vai fechar esse nosso modelo. Lógico, está cheio de linha por enquanto, né? Mas a gente vai fechar e deixar isso daqui bem certinho, ó, do jeito que a gente quer definir essa informação, tá? Então, essa é a primeira forma, na verdade, né, que eu gostaria de passar para vocês. E vocês vão fechando para depois vir com a ferramenta de borrachinha aqui com o E do teclado e ir apagando, tá? Então é simples, né, de fazer, fácil, intuitivo. Bom, e a segunda forma que eu vou passar para vocês também, na forma nativa do SketchUp, e isso parece muito com aquela primeira. Então vocês entram dentro do modelo, né, e vocês vão fazer o seguinte, vão vir com a ferramenta de retângulo, clicar em um cantinho aqui, ó, travar no eixo azul, para quem não sabe é só clicar com a setinha para cima do teclado para travar no eixo azul, e ligar, ó, até a pontinha aqui. Então, quando você faz isso, você fecha aqui um quadradão, vamos chamar assim, porém já está basicamente todo criado, né, o seu modelo. Vai ser só você apagar essas sobrinhas e conseguir extrudar livremente aqui. Então vocês vão ver que com isso daqui, a maioria das paredes, das linhas já vão estar reforçadas. E aí vocês não precisam ficar passando manualmente, que nem eu mostrei na outra, né? Então é ainda mais rápida que a outra forma de importar. Então basicamente você só faz o retângulo e extruda a partir daí, que nem a gente viu, né? Então é fácil, rápido, intuitivo, vocês não precisam ficar passando linhazinha por linhazinha nessa forma aqui de levantar essas paredes. Então, é muito prático, né? Vou dar até um Ctrl Z aqui só para reforçar o que eu fiz aqui. Basicamente, entrei no grupo, retângulo, com o eixo Z travado com a setinha para cima, eu faço essa ligação aqui e posiciono esses itens, né? Todas as linhas que já estiverem fechadas nesse quadrado, eu já consigo extrudar, ó. Eu consigo tirar dali a altura que eu quiser. Então, não preciso ficar ponto a ponto reforçando, não. Bom, e se essas dicas já te ajudaram, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, que ajuda bastante. Mas vamos para a próxima, que basicamente é usando extensão, tá? As outras duas são usando extensões, uma gratuita e uma paga, beleza? Vamos lá. A primeira, então, vocês vão vir aqui no Extension Warehouse e vocês vão pesquisar, vão procurar pelo plugin FaceUp, tá? Então é só escrever assim, ó, FaceUp, vai aparecer esse carinha aqui, né? Você vai clicar, instalar e concordar para ele instalar no seu SketchUp, tá? Esse plugin é gratuito e te ajuda bastante nessa parte que a gente já viu aqui também, tá? O que ele faz? Como que você usa ele basicamente? Eu vou habilitar aqui a lógicazinha dele, são esses 3 botõezinhos, tá? Uma fecha a face, outro extruda e outro fecha a face extrudando, vamos chamar assim, né? Então, basicamente, a gente entra no grupo, seleciona o que a gente tem aqui para selecionar, essas faces, né, que a gente tem para selecionar, e basicamente, a primeira opção fecha as faces, ó. E a segunda opção, extruda. Então, ele extruda de uma altura que eu desejar, por exemplo, 3 metros, ele já vai extrudar para 3 metros, e quando eu der um Enter aqui, já vai estar tudo extrudado que nem mágica, né? Então é bem legal essa parte aqui do FaceUp. E a última opção, Gabriel, como que funciona esse último botãozinho? Basicamente, vocês clicam aqui nessa última e já coloca a medida direto. Ele já faz os dois ao mesmo tempo e já fecha tudo simultaneamente. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Não precisa ficar canto a canto fechando a face. Usa o FaceUp, que é gratuito, é muito mais rápido de você fazer isso, né? E tem um porém, né, no FaceUp. Ele vai criar tudo em grupos, ó.
Então, nesse caso, você teria que ou entrar nos grupos, ou então vir aqui e desagrupar, né? Selecionar todos aqui, desassociar, e aí sim você tem as faces livres para fazer aquela outra etapa que a gente estava conversando. Bom, e o último plugin, embora não pareça possível, mas ele vai acelerar ainda mais que o FaceUp, a sua criação do 3D, que é o CAD to 3D, tá? Então, basicamente, é um plugin pago, que não comentei, tá desenvolvido basicamente por mim, mas que te ajuda nessa parte de modelagem. Eu vou deixar os detalhes aqui na descrição. E a lógica é parecida, a lógica inicial com o FaceUp, tá? Você vai selecionar ali o grupo, na verdade, que você vai editar. Não precisa nem entrar no grupo, que nem o FaceUp, né? Você só clica aqui, ó, e clica nessa primeira opção. Ele vai criar as faces desse carinha aqui. E a segunda opção, extruda. Então, por exemplo, colocar 3 metros também. Deixa eu entrar aqui, ó, e ele vai extrudar, então, a partir daí. Então, que nem eu comentei, né, muito parecido com o próprio FaceUp, você clica na primeira para criar face, o segundo para extrudar. E, Gabriel, aonde que está a grande vantagem desse plugin pago, então? Nas próximas etapas de fechar as aberturas. Enquanto no FaceUp você faria isso daqui manualmente, copiando os itens, que nem eu mostrei naquela primeira forma do vídeo, nesse daqui não, né? Você tem essa opção para já criar as horizontais certinho, então você coloca uma altura para horizontal de peitoril, por exemplo, outra de altura, e só vem clicando, ó. Então, basicamente, com um clique, eu já vou modelando as divisórias, e de uma forma bem mais limpa que da outra, né? Então, sem você precisar necessariamente copiar e ficar o seu desenho bem sujo, eu particularmente não gosto. E assim você consegue de uma maneira mais limpa criar essas divisórias aqui horizontais. E com a próxima ferramenta, que é essa mãozinha, você fecha isso daqui, ó. Então, com um clique, você já vai fechando e posicionando. E nota como é mais rápido que todas as outras formas de fazer que eu tinha mostrado, né? Então, aqui é muito prático você fazer essa criação, posicionar, definir esses itens. E, basicamente, a gente tem a modelagem dessa casinha aqui, do osso dessa casinha aqui, especificado, né? E o que é legal é que você consegue também, dentro dessa lógica, ir com a última opçãozinha aqui e apagar automaticamente sem precisar usar a borrachinha para as linhas coplanares, né, que a gente chama, aquelas linhas que a gente criou de referência ali. Então essa borrachinha já limpa todas essas formas para vocês. E o que é legal também é que esse plugin ele vem com uma biblioteca de componentes dinâmicos, principalmente de arquitetura, já configurados. Então você consegue já criar, por exemplo, janelas, portas e etc. de uma maneira muito dinâmica. E para isso, basicamente, você vai clicar aqui, escolher o que você vai fazer, por exemplo, janelas, escolher a janela que você quer e inserir, né? Então, por exemplo, eu vou inserir uma janela aqui, uma janela aqui. Então você consegue sair inserindo, posicionando de uma forma livre ali. Isso é uma das formas de você inserir, né, esses itens e posicionar. E aí você só escalona. Então, outra vantagem ali em relação às outras formas que eu mostrei, né? Ter acesso à criação ali, aos componentes dinâmicos, que acelera bastante esse fluxo de projeto, esse fluxo de modelagem que vocês têm atualmente aí dentro do software. Então, basicamente, assim, você vai inserindo porta, janela, posicionando, né? Então, vou vir aqui em janela de novo, duas folhas novamente. Eu já vou inserir aqui. Para fechar a parte de janela, vou colocar as maximar do banheiro. Então, aqui maximar. Uma aqui. E outra aqui. Então, ela já se ajusta as faces, né? Vocês viram ali, conforme eu fui passando, ela foi deitando. Então, é só posicionar ela certinho que já vai ficar bonitinho, né? E o que é legal é que é interativo também. Então, vou habilitar aqui os componentes dinâmicos. E com a mãozinha aqui, ó, você consegue simular abertura, fechamento e ajustar essas folhas aqui que ficaram ajustadas ali quando você deu o scale, tá? E assim a gente basicamente tem a modelagem de uma casa a partir do CAD em um vídeo aqui bem curtinho, mas bem direto ali para dar o conteúdo certo para vocês. Bom, e só para a gente concluir então, né, esse vídeo que passou bastante coisa, a versão 26 está muito eficiente para importar e criar modelos 3D. Eu mostrei aqui duas formas nativas de fazer muito rápidas, né?
E mostrei duas com plugins. O FaceUp, que é um plugin fantástico para extrudar tudo muito rápido, aquela primeira planta e já subir, né? E o CAD 3D, que basicamente vai ajudar nessa parte também, porém ele tem um plus, né? Que vai ser a parte de criação horizontal, janela e etc. E lógico que a escolha entre um e outro vai depender do seu workflow, qual que faz mais sentido, né? O quanto você precisa automatizar esse processo, beleza? Logicamente, as opções manuais do SketchUp são mais demoradas, o FaceUp é mais ágil e o CAD 3D, perdão, é o mais ágil de todos. Então, tudo depende ali do quão veloz você quer o seu workflow. E muita gente pergunta também, o plugin ali que eu mostrei, né, o CAD 3D, ele é um plugin que ele é pago, porém ele é vitalício. Então, você paga uma vez, ele é seu, não precisa se preocupar, basicamente nunca mais, e é um preço bem acessível, assim, 150 vitalício, beleza? Bom, e é basicamente isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e até uma próxima.